Aleluia. Glória a Deus. Shalom, mulheres. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém. Vocês todas sabem o que significa shalom? Eu gosto de explicar, posso? Shalom significa paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com os meus irmãos. Prosperidade em todas as áreas, porque quem tem paz com Deus, quem tem paz consigo mesmo e quem tem paz com os irmãos é a pessoa mais próspera dessa terra. Amém? A Shalom, igreja. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A Shalom. Sejam prósperas em todas as áreas. Amém? Pode se sentar. Falei com a pastora que a gente viveu uma semaninha assim, só um pouquinho de luta, né? Ela me falou também com a vozinha. Aqui, olha, amor. Oh, meu Deus, ela é linda, gente. Ela já me serviu lembrança, ela veio me servir água. E eu sou aquela mulher prevenida. Vocês conhecem aquela mulher prevenida? Que anda com 1000 malas? Sou eu. Eu trouxe a garrafa de água, eu trouxe a toalhinha, e olha que veio de lembrança. Vocês viram aí, né? Você sabe o que significa essa toalhinha na sua mão hoje? Sabe? O Senhor lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. O Senhor preparou já um lencinho para enxugar dos seus olhos hoje toda lágrima, no nome de Jesus. Amém? E isso, tira para fora. Tira para fora. Hoje é dia de cura. Em nome de Jesus. Então, a pastora me apresentou, né? Meu nome é Luciana, sou pastora, eu sou psicanalista clínica, sou pedagoga, sou neuropsicoterapeuta, sou líder do Ministério Curadas para Curar. Há mais de 8 anos nós levamos esse seminário nas igrejas. Nós já alcançamos mais de 7.000 mulheres para a honra e glória do Senhor, crendo e declarando e profetizando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e logo voltará. Amém, mulheres? E eu creio que chegou o tempo de Deus levantar as mulheres. Eu tenho profetizado em todas as igrejas que eu tenho ministrado para mulheres, que chegou um tempo de Deus levantar Marias. Houve o tempo de Marta. Deus levantou muitas Martas que fizeram muito para o Senhor. Mas esse tempo, ei, amadas, nós estamos num tempo de ser Maria. Estamos no tempo de se assentar aos pés do nosso Senhor e aprender mais dele. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos pés do nosso Senhor. Amados, todas as vezes que eu lembro que a terra é o estrado dos pés do meu amado, é aí que eu me derreto mesmo. Eu não tenho um vaso de alabastro, mas as minhas lágrimas. A Bíblia diz isso que, lá em Apocalipse, que Ele recolhe as nossas lágrimas num cálice e leva até o Senhor. Então, que seja um tempo da igreja se tornar Marias, e que Deus levante Marias, mulheres que largam casa, trabalho, serviço, marido, ministério, tudo para estar aos pés do Senhor. Como você está aqui nessa noite, saiba, a Bíblia fala que ninguém sai da presença do Senhor de mãos vazias. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quero dizer, não foi só o lencinho, não só foi o cartãozinho com a minha bala que você ganhou, não. Há presentes dos céus vindo para a sua vida hoje, porque você hoje decidiu buscar o Senhor em primeiro lugar, amém? E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, vamos lá, abre a sua Bíblia comigo. Já, lá em Jeremias 17. Enquanto você abre, vocês oraram por mim, agora eu quero orar por vocês, amém?
Pai, nós te louvamos, Deus, nessa noite, nós engrandecemos o teu nome nesse lugar, nós rendemos graças a ti, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, tu és esperado neste lugar. Nós ansiamos a tua presença neste lugar, nós declaramos que não há outro Deus além de ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Só o Senhor é digno de ser exaltado, só o Senhor é digno de ser louvado. Então receba, meu Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, essa é a tua igreja, essa é a tua noiva. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego cada mulher aqui nas tuas mãos, declarando, Deus, a tua palavra sendo revelada no meio de nós. Pai, essa é a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes que penetra e divide a nossa alma do nosso espírito. Que nessa noite, Pai, essa palavra ela venha trazer cura, ela venha trazer divisão, ela venha trazer transformação. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, porque nós queremos te ver. Meu Deus, tira o tampão dos nossos ouvidos, porque nós queremos te ouvir. Quebra, meu Deus, a mordaça dos nossos lábios, porque nós queremos te adorar. Ah, meu Senhor. Eu oro para que o Senhor quebre a dureza do nosso coração. Porque nós queremos te sentir neste lugar. Não há outro propósito que não seja a tua glória, a tua presença, o teu poder. Então que nessa noite, meu Senhor, que se abram os portões eternos para que entre o Rei da Glória. Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o Mestre, Tu és o Soberano, Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Abba Pai, Tu és o nosso Paizinho querido. Ah, Senhor, fica à vontade. Fica à vontade, é tudo teu, é tudo teu, é tudo teu. A igreja é tua, o povo é teu, a noiva é tua, a palavra é tua. Então fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade para quebrar cadeias, cativeiros, prisões, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós damos uma ordem agora a todo principado, a toda potestade, a todo demônio que veio contra o nome do Senhor, que se recue agora. Em nome de Jesus, recue agora. Em nome de Jesus, Pai, sela esse lugar com anjos. Coloque anjos de fogo, coloque anjos ministradores, coloque anjos com espada de fogo na mão ao redor dos nossos que ficaram em casa agora. Esconde os nossos atrás da cruz do Calvário, aonde o inimigo não possa tocar. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Posso te pedir para você fazer uma coisa comigo que eu amo, mulher? Pode? Então fica de pé. A pastora falou, mas eu amo essa hora, então vamos fazer junto. Amém? Vamos adorar Jesus? Aleluia. Você abriu sua Bíblia? A palavra do Senhor fala assim: ó Senhor, se o Senhor me curar, eu serei verdadeiramente curado. Se me salvar, eu serei verdadeiramente salvo. Pode se sentar.
O tema é muito forte, não é? A mulher que eu quero ser. A mulher que eu quero ser. E os exemplos aqui são proféticos, eu já recebi na hora que a ministra lá lançou, porque eu sou dessa que recebo mesmo, não deixo passar nada, é direito meu, é minha herança. A mulher que eu quero ser especial, guerreira, criativa, única, sábia, corajosa, abençoada, determinada, forte, vitoriosa, confiante, valorosa e completa. Mas a mulher que eu quero ser, para me chegar a ser todas essas qualidades aqui, me tornar essa mulher, eu preciso ser uma mulher curada. Porque, amados, uma mulher curada, ela cura pessoas. Mas uma mulher doente, ela adoece pessoas. Eu costumo dizer que uma mulher liberta, ela liberta pessoas. Mas uma mulher que está cativa, ela aprisiona pessoas. Feridos ferem. É da natureza do ser humano. É da natureza do ser humano a gente ferir. Porque a gente foi ferido. E essa palavra em Jeremias, ela fala com tanta clareza, Senhor, se o Senhor me curar, verdadeiramente. Eita, foi longo para dizer assim, não tem como mentir. Verdadeiramente eu serei curado. E se tem algo que a nossa geração precisa, é de cura. A igreja de Cristo Jesus da Terra está uma igreja ainda doente. Ainda há no meio de nós muitos doentes, muitos cativos e muitos oprimidos do diabo. Mas a Bíblia já declara: o Espírito do soberano Deus está sobre mim. Por que o Espírito do soberano Deus está sobre mim? Porque Ele me ungiu. Para que Ele me ungiu? Ele me ungiu para pregar o ano aceitável da salvação do Senhor. Ele me ungiu para libertar aqueles que estão em prisões, os cativos e oprimidos pelo diabo. E Ele me ungiu para curar os enfermos. Ei, amados, o nosso Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa palavra está sobre mim, essa palavra está sobre você. Isaías 61 é uma palavra de Deus para nós. E o que Satanás tem feito com a igreja? Paralisado uma igreja doente. Porque quem é doente não cura ninguém. Não tem como eu levar saúde para você se eu estiver doente. Não tem como a gente levar a igreja, ou eu não tenho como levar a ninguém um nível a qual eu não fui. Hoje eu sou professora de psicanálise e a faculdade a qual eu dou aula, essa semana eu falei sobre isso. Falei, deixa eu ensinar algo para vocês. Grandioso. Você nunca sabe nada. E você sempre precisa melhorar. Sabe qual que é o problema nosso hoje? Nós crescemos demais. Ei, amados, e a igreja não é para crescer, a igreja é para subir. A igreja tem que diminuir. Chegou um tempo da gente descer na casa do olheiro. Chegou um tempo de diminuir, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Pastora, mas de que eu preciso ser curada? Ah, amadas, nós passamos por tantas dores. Às vezes ainda no ventre da mãe você foi rejeitada. Às vezes você foi abandonada. Às vezes você foi traída. Eu não sei a dor que você guarda, mas, amados, eu atendo muitas mulheres. E às vezes eu atendo mulheres de 40, 50 anos, que a atitude delas é de menina de 5 anos de idade. Faz birra. Fecha a cara, fica de mal. Sabe por quê?
Porque essa menina foi ferida aos 5 anos de idade. Às vezes você foi abusada ainda na infância. E a sua vida é uma vida de dor. Por quê? Porque você tentou esconder. Você lançou no modo inconsciente. O inconsciente do ser humano é o lugar onde nós escondemos dores, traumas. A gente lança lá para falar assim, eu vou fingir que isso nunca aconteceu comigo. Eu quero esquecer que isso aconteceu comigo. Eu quero esquecer da traição, eu quero esquecer do abandono, eu quero esquecer que eu fui traída, eu quero esquecer do abuso. Mas aí, amados, existe algo chamado gatilho. Fala comigo, gatilho. Que não te deixa viver. Porque todas as vezes que você lidar com uma situação parecida com a que você viveu, aquele gatilho é acionado e o modo inconsciente que só está guardado não está curado. Presta atenção que o que está guardado não está curado. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Eu preciso lançar para fora. Eu preciso colocar para fora aquilo que está dentro de mim e está me matando. Amados, a lepra, antes de sair para o lado de fora e ser exposta, ela vive dentro do ser humano na faixa de 5 a 6 anos. Pastor, por que você está falando de lepra? Porque dentro de nós, às vezes, tem muita lepra, muita mágoa, muito rancor, muito ódio, muita frustração. E eu quero te dizer algo, deixa Deus te curar hoje, porque Deus não veio aqui para te mostrar a sua lepra. Deus veio aqui para curar essa lepra. Deus não quer expor ninguém, Deus quer curar você. Eu costumo dizer isso, Deus não veio para expor, Deus veio para curar. É da vontade de Deus salvar todos, é da vontade de Deus curar todos. E, amados, faz parte do pacote da salvação o quê? Cura. E independente de que cura você precisa, cura física, mental, espiritual, emocional, independente da cura, Jesus Cristo é Jeová Rafa, aquele que cura. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nenhuma maldição há. Nenhuma maldição há mais sobre nós. Ele se fez maldito na cruz do Calvário por mim e por você. Ei, amados, e tudo que o diabo quer acabar é com essa opressão de Satanás, essa prisão de Satanás, aonde nós ainda não conseguimos viver a liberdade ou a perfeição do Evangelho. Satanás nos oprime. Espírito de opressão. Só que nós não somos mais cativos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, Jesus foi lá naquela cruz e Ele morreu para nos fazer libertos. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você não conhece esse versículo, guarda ele no seu coração agora. Em nome de Jesus, você vai precisar dele para jogar na cara do cão. Toda vez que o cão vir te afrontar, você vai falar, foi para a liberdade, Satanás, que Cristo me libertou. E verdadeiramente sereis livres. Satanás tem que ouvir que já foi pago um preço. Foi preço de cruz. Ei, amados, ontem eu tive que declarar essa palavra diante das afrontas de Satanás. Deixa eu te dizer, cão, o preço que foi pago pela minha vida, você jamais pagaria. Não estamos à venda. Já fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E às vezes a gente faz tantas coisas por ainda não entender, ou não viver, ou não deixar com que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Fala comigo assim, Espírito Santo, hoje eu te dou liberdade para entrar no meu inconsciente, trazer a minha consciência para que haja cura hoje, em nome de Jesus.
Amém. Em nome de Jesus. Todo ser humano nasce com 3 necessidades básicas: amor, aceitação e aprovação. Amor, aceitação e aprovação. E quem não recebe isso na infância, cresce adolescentes, jovens, mulheres, que necessitam de amor, aceitação e aprovação. E aí ela se vende, ela negocia, ela quebra princípios, ela quebra valores. Por quê? Porque eu tenho necessidade de ser amada. Eu tenho necessidade de ser aceita. Eu tenho necessidade de ser aprovada. Ei, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Quer amor maior do que o amor de Cristo Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, mulher, nenhum homem vai te amar dessa forma. Pastor, eu não recebi quando era criança. Mães aqui, quem é mãe aqui? A minha criança fez essa semana 27 anos. A minha criança já é uma pastora, já é casada há 7 anos. Hoje ela está lá em Monte Verde, curtindo o aniversário dela. Primeiro nós curtimos juntos, né? Porque o dia tem que curtir com a mãe, né? Aquelas mães coruja, que vai nos lugares que nunca nem viu, porque eu fui num lugar ali na Savassi, que eu falei, eu estou na casa de terror, minha filha. Não, mãe, é um negócio de filme, é um restaurante onde tem os negócios. Aí eu sentei no trono de Thor, eu fui no banheiro mal assombrado, porque eu não sabia que filme era aquilo. E tô, filha, mas eu estou me sentindo aqui, viu? Vesti uma calça jeans rasgada, coloquei um tênis, uma camisa de malha e vamos tirar foto porque é seu aniversário. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu fui rejeitada pelo meu pai. Ainda na infância, minha mãe estava grávida de mim. Eu sou a caçulinha. E meu pai virou para minha mãe e falou com minha mãe assim, eu vou ali comprar um cigarro. E meu pai era alcoólatra, viu, gente? Eu vou ali comprar um cigarro e já volto. Meu pai nunca mais voltou. Ele voltou, não tão cedo. E minha mãe estava grávida de mim. Minha mãe trabalhava fazendo unha na casa dos outros, levava os 2 filhos. E eu naquela barrigão. Eu nasci, e adivinha qual que era o meu sonho? Conhecer meu pai. Aí eu fui para a escolinha, aí todo mundo tinha pai, todo mundo fazia presente para o pai, lembrança para o pai. E eu queria conhecer o meu pai. Eu vivi até os 7 anos. Mães, até os 7 anos de idade. Seu filho necessita de amor, aprovação e aceitação. Se não receber de você e do seu marido, vai receber do mundo. Porque, infelizmente, é lá que nós nos perdemos. Porque a gente vai procurar aquilo que a gente necessita. Hoje, eu quero te dizer algo. Você está no lugar certo para procurar o que você necessita. Deus te ama, Deus te aceita e Deus te aprova. Hey. E eu lembro que, aos 5 anos de idade, chegou um boato na minha mãe que meu pai tinha voltado para Belo Horizonte. E aí vou conhecer meu pai, Minha mãe comprou um vestido, eu nunca tinha usado o vestido antes, porque minha mãe não tinha condição de cuidar dos 3 filhos sozinha. E minha mãe comprou um vestido e me deu um chinelo, eu não tinha chinelo. E eu fui conhecer meu pai e eu lembro que com 5 anos, como daqui ali, aquele quadrado ali era a janela, meu pai estava na janela, e minha mãe chegando, e eu toda feliz, eu contei para todo mundo, eu vou conhecer meu pai, e minha mãe me arrumou toda bonitinha, vamos lá conhecer seu pai. Quando nós chegamos numa distância assim, meu pai da janelinha gritou, some com essa menina daqui! Imagina para uma menina de 5 anos de idade que o sonho era conhecer o pai. Ele estava na janela, fumando. O Espírito estava atuando. A minha mãe fez assim comigo, a lágrima desceu, meu coração fechou. E ela falou comigo assim, vamos ali que eu vou comprar uma bala para você. E minha mãe virou as costas e me levou embora. Aos 11 anos de idade, foi a idade que eu conheci meu pai. Aos 11 anos de idade, meu pai quis me conhecer. Aos 11 anos de idade, ele comprou um saco assim. Quem lembra que as compras eram no saco? Quem que é as velhinhas da história aqui? É só eu, gente.
Só eu que estou na casa do 49. As compras eram no saco, gente, de papel, era. Pois é, hoje tem sacola, hoje tem aquele monte de coisa, né? Carrinho bonitinho, chique. Na época era papel. Meu pai pegou um saco assim, gente, levou para me conhecer. Adivinha o que tinha lá dentro? Iogurte, Danoninho. Meu sonho era comer Danoninho. Gente, eu virei fã do pastor Lucinho quando ele escreveu o livro Deus do Danoninho. Falei, escreveu uma história, meu Deus. Meu sonho era comer Danoninho. E meu pai chegou lá e me apresentou o Danoninho. Comi para a honra e glória do Senhor. Mas fui rejeitada pelo meu pai. Ele teve mais 3 filhos, mas meu pai faleceu aos 52 anos de idade. Meu pai teve problema de rins, hemodiálise. Meu pai, ele foi maçom. Meu pai ganhou muito dinheiro. Pena que não cuidou de nós. Ele só cuidava da outra família. E meu pai, ao falecer, ele faleceu comigo no hospital. Eu fui a única dos filhos que cuidei dele nos seus últimos dias de vida. Eu tive a honra de cuidar do meu pai e de apresentar Jesus para o meu pai. Eu tive a honra daqueles demônios sair daquele hospital e ele aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador da vida dele. Mas, amados, quem conhece maldição hereditária? Quem conhece? Quando eu engravidei, eu fui morar em São Paulo, casei, fui morar em São Paulo, casei com um príncipe. Quem casou com um príncipe? O príncipe dos 15 anos, gente. Vocês não tinham isso, não? Meu Deus, tudo mudou, tá vendo? Casei com um príncipe. Era o amor da minha vida, o menino. Era filho da melhor amiga da minha mãe. Pensa no homem que se apaixona, adolescente ainda. Dancei com ele a valsa dos 15 anos. Casei com ele aos 18 anos. Gente, o príncipe virou um xureque. Sangue de Jesus tem poder. Eu estou atrapalhando muito nesse negócio, né? Gente, eu ando muito e eu faço muita bagunça mesmo, porque vocês vão me ouvir mais um pouco do meu testemunho. Eu sou TDAH com autismo, eu fui diagnosticada ano passado, aos 48 anos de idade. Eu tenho autismo nível 1, que hoje não tem nível mais, e o TDAH. E aí eu vou contar depois um restante do testemunho, porque eu parei de estudar na 6ª série, porque chamavam minha mãe direto lá e falavam, essa menina é muito burra, essa menina não aprende, essa menina só faz arte dentro da sala, essa menina não para sentado, essa menina é agitada demais. Aí minha mãe chegou para mim e falou, já que você é tão burra, é melhor você sair da escola e trabalhar para você me ajudar. Essa frase, gente, travou a minha mente. Sabe para onde eu fui? Para o alcoolismo. Aos 12 anos de idade, pegavam meus braços, minhas pernas e entregavam para minha mãe, porque eu estava jogada para as ruas bêbadas. Ela me lançou. Infelizmente, não foi ela, né, gente? Satanás. Nosso mal, não, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas aquela palavra, ela tinha sido uma palavra de maldição que foi lançada sobre a minha vida. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, toda a família alcoólatra, meus irmãos alcoólatras, e eu comecei muito novinha também no alcoolismo. E aí o xureque do príncipe, logo, com 1 ano aqui, ele me levou para São Paulo. Vamos morar em São Paulo, que a oportunidade de trabalho lá é muito boa e a gente vai crescer e tal. Então, vamos embora. Vamos embora para São Paulo. Apaixonada, primeiro namorado, vamos embora, vamos crescer. Engravidei em São Paulo. Gente, eu vivi um pesadelo. Aquele homem me batia. Aquele homem ficava bêbado, me trancava dentro de casa. Aquele homem me deixava passar fome. Literalmente, eu engravidei e ele falou comigo assim, presta atenção. Você reza, porque eu não era cristã, mas reza muito para ser um menino, porque se for uma menina, eu não quero. E sabe o que a Laisla fez, gente? Os 9 meses de gravidez dentro da minha barriga? Em nenhuma ultrassom ela deixou ver o sexo dela. Nenhuma ultrassom, porque ele já judiava de mim, imagina se soubesse. Todas as perninhas fechadas, todas as perninhas fechadas. Quando fui para ganhar neném, fui para ganhar a Laisla, nasceu a Laisla. Ele não ficou no hospital, ele me deixou lá e foi embora.
nasceu a Laís. O hospital ligou para ele e falou, sua filha nasceu, você tem que vir buscar a sua filha, sua esposa. E ele simplesmente desligou o celular. Passou 5 dias eu na maternidade. Eu aguentava ouvir o choro dela mais de fome. E eu saí para a rua, debaixo daquela chuva, e de repente eu vi uma porta aberta de uma igreja. E era 3 horas da tarde, era um culto da tarde. E aí, alguma coisa me incumbiu a subir aquela escada, e eu subi, era um culto de libertação. E a pastora, na hora, eu sentei lá atrás, toda molhada. Eu cheguei na hora da oferta, eu tinha uma moeda na mão que eu não lembro o valor. Eu tinha saído com essa moeda para tentar comprar um leite, mas não dava nem 1/3 do leite. Eu não tinha leite para dar à minha filha, a depressão tirou. A gente não tinha condição de comprar o leite. E eu surtei com tudo aquilo, saí. E eu lembro que ela fez a oferta e acabou a oferta. E ela falou, Espírito Santo de Deus, não deixa eu terminar a oferta. Porque Deus está me falando que chegou uma mãe aqui desesperada por causa de um leite de um filho. Nessa hora lá atrás, Jesus já me pegou. E ela falou assim, ei mulher, Deus manda te dizer que é para você trazer essa moeda e ofertar, porque Ele vai ser seu pai, pai da sua filha, nunca mais vai faltar nada na sua vida, nunca mais vai faltar nada na sua filha, porque eu, seu Deus, vou cuidar de ti. Eu creio que naquele momento toda maldição foi quebrada, porque eu aceitei Jesus no momento de oferta. Jesus mudou a história da minha vida. A minha filha cresceu na presença do Senhor. A minha filha é uma pastora hoje para a honra e glória do Senhor. A minha filha tem um dom de cura. Ela trabalha com crianças, é pedagoga e ela tem um dom de cura. Eu sei que Deus escolheu ela para trazer cura às crianças. Mas ela teve que ser curada. Assim como eu tenho que ser curada. Fala comigo assim, eu tenho que ser curada. A cura interior é um processo que reabilita a renovação da nossa mente. Romanos 12, 1 ao 2. Não se conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa. Ei, a transformação não está no seu gritar, no seu falar, no seu impor, no seu brigar. A transformação está no renovar a sua mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está aqui. Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso. É essa verdade que vai me libertar. Então a cura ela só acontece primeiro quando eu reconheço que eu sou uma mulher doente. Eu sou uma mulher brigona, eu sou uma mulher reclamona, eu sou uma mulher que fala mal dos outros, eu sou uma mulher que tem inveja, eu sou uma mulher que às vezes eu desejo mal para os outros. Eu sou uma mulher que faz maldade. A Bíblia fala o tempo todo que o coração do homem é mau. Então nós precisamos entregar o nosso coração. Eu lembro que Deus falou isso comigo, filha minha. Dai-me o teu coração. Eu falei, Senhor, não tem nada para te dar. E Ele me dá seu coração, filha. É tudo que eu preciso. Dai-me o seu coração, é tudo que eu preciso. Então, renovar a minha mente é entender que eu preciso de cura. Eu preciso ser melhor. Eu posso viver em cura. Eu não preciso ser igual ao meu pai. Eu não preciso ser igual à minha mãe. Eu hoje tenho um novo DNA. Você sabia disso? Quem já aceitou Jesus? Ei, você tem um novo DNA. Hoje o sangue que corre em nós é o sangue de Cristo Jesus. As coisas velhas eis que tudo se fez. Então vamos andar em novidade de vida. Tudo se fez novo. Aquele que roubava, aquele que prostituía, aquele que fofocava. Novidade de vida, transformação, renovação da minha mente. Amados, nós temos um Pai que nos ama tanto, que Ele nos
amor de Deus, para nos provar que a gente passa por muita aflição aqui no mundo, tereis, mas tende bom ânimo. 1 Tessalonicenses 5:23. A Bíblia fala. Deixa eu ver se nós achamos. Vamos lá. Quem achar primeiro pode me ajudar. Filipenses, Colossenses, achei. 5:23. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Fala comigo assim: corpo, alma e espírito. Eu tenho que conservar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Nós somos um ser triuno: corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é aonde o Espírito Santo de Deus mora. É o que nos conecta até Deus, ao Espírito de Deus. O nosso espírito é o único que nos conecta até Deus. Então, o nosso espírito é o Espírito Santo de Deus hoje habitando dentro de nós. Gente, nós temos privilégio demais. Eu não sei se você se sente filha mimada, mas eu sinto. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre os profetas para usar com um propósito. Hoje, o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós com um propósito, mulher. Em tudo tem propósito. Eu costumo dizer uma frase que propósito dói, processos dói. Não é propósito, não. Processos dói. Fala comigo. Processos dói. Processo é dolorido demais. Mas o propósito cura. Talvez só falta você achar o propósito para você descobrir a sua cura. E Deus te chamou. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu, Ele te ungiu, Ele te chamou. Ele disse: vai, ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Sede vós minhas testemunhas. Sabe o que eu estou contando para vocês aqui? Eu sou testemunha de que isso não é nem um texto do que eu vivi, não me matou. Eu sobrevivi a tudo isso, porque maior é Deus que habita em nós. Maior é Deus que habita em nós, amados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos que entender quem nós somos e nós só vamos saber aqui, ó, a renovação da nossa mente. Então, espírito é o que me conecta até Deus. Alma, mente, onde experimentamos os sentimentos, as vontades, os pensamentos, a capacidade de decidir. A sua alma é onde estão as suas emoções. Sabe o que eu costumo dizer da alma? Porque eu trabalho com cura das emoções, né? Eu costumo dizer que ela é cretina. Pensa num negócio cretino, é a nossa alma. Porque a alma, quando ela fala com você assim, você está triste, acabou seu dia. Você está deprimida, entrou em depressão. Você está ansiosa, se tornou uma mulher ansiosa. Gente, voz da alma, fala comigo, voz da alma. Então a alma é onde estão os nossos emoções, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo está na nossa alma. E o nosso corpo. Amados, nosso corpo é esse aqui, ó. Mas ele é muito mais do que você está vendo. Ele é morada do Espírito Santo de Deus. Então, você tem que cuidar do seu corpo, mulher. Eu não sei se você tem o hábito de cuidar de você. Nós estávamos falando sobre isso, né, amada? Gente, eu cheguei primeiro que todo mundo. Deixa eu contar para vocês. E hoje eu trato da ansiedade por causa do TDAH. Senão, eu já chegava ontem e estava aqui na porta. Entendeu? Mas eu odeio esse negócio de chegar atrasado. Não é comigo. Eu sempre tenho uma pastora que vem comigo que ela me faz atrasar. E eu falei, hoje eu vou deixar ela para trás. E deixei mesmo. Peguei o Uber e, ó, deixa eu ir embora, que eu gosto de chegar cedo.
Então, o nosso corpo, ele precisa de cuidado, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Você tem que cuidar de você. Mulher, seu papel maior é cuidar de você. Eu costumo dizer que quem se ama se cuida. Então, vá ao médico, faça exames, se cuide emocionalmente. Vocês viram aí que eu trouxe um cartãozinho para vocês do projeto social, que foi o chamado que Deus me deu, viu? Chamado que Deus me deu, literalmente, amados. Porque eu já estava há 5 anos no trabalho Curadas para Curar, com 40 anos de idade. Deus falou comigo assim, você vai voltar a estudar. Eu falei, vou nunca, eu sou burra, não aprendo. Eu falei com ele a mesma frase que eu ouvi há tantos anos atrás. E Deus falou assim, vai sim, filha. Vai, porque o propósito que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. E eu voltei a estudar aos 40 anos de idade. Com 45 anos de idade, eu me formei a psicanalista clínica. 47, eu me formei a pedagoga. Ano passado, final do ano passado, aos 49 anos, eu me formei a minha pós-graduação, a primeira, porque eu estou fazendo mais 4. Eu formei a minha pós-graduação de neuropsicoterapeuta. Para a honra e glória do Senhor, eu usei o capelo e eu participei da minha formatura de mestrado. Para quem o diabo falou, você é burra, você não aprende nada, você não vai para lugar nenhum. E olha que o meu diagnóstico só veio ano passado. Que veio, eu já faço terapia há mais de 5 anos, porque quem é terapeuta tem que fazer terapia. Então, fazendo terapia com a minha terapeuta, fazendo todos os testes psicológicos em mim, ela achou o TDAH com 48 anos, ela falou, você tem TDAH, você é hiperativa demais, você não para, você não cansa, você é impulsiva. E deixa eu te dizer uma coisa, você tem a junção dos 3. Você tem um déficit que de vez em quando não funciona nada. Você tem a hiperatividade, porque você é a 1000 por hora e você é impulsiva. Sabe quem é impulsiva? Aquelas pessoas que às vezes você fala assim, você é grossa, hein? Precisava de falar de jeito? Aquela pessoa que você fala assim, dia não tá bom? Ué, não tá bom para você, para mim tá. Impulsividade, pensou, falou. O Espírito Santo molda isso, viu, amados? Porque eu estou sendo tratada e eu já fui curada, para a honra e glória do Senhor. A gente tem que entender que não tem, eu prego isso para todo lugar que eu vou, não tem traumas, não tem transtornos e não tem medo que possa nos impedir de cumprir o propósito do Senhor. Se você decidir no seu coração a cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou, Jesus vai curar seus traumas. Jesus vai curar seus medos. E Jesus vai curar seus transtornos. E aí, quando eu descobri, ano passado, que eu era autista nível 1 e que eu aprendi, eu falei, meu Deus, eu perdi todo esse tempo. Porque quem acha que autista é burro, é muito burro, porque autistas são as pessoas mais inteligentes da face da terra. Elas só têm que aprender a estudar, a funcionar. Quando eu aprendi que eu podia usar meu hiperfoco, acabou. Eu descobri isso quando eu me converti, porque eu falei, Deus, de tudo que eu não aprendi no mundo, eu quero aprender na sua presença. Eu nunca faltei uma aula bíblica, eu nunca faltei uma célula, eu nunca faltei um seminário. Eu fiz 5 seminários teológicos. Eu fiz quadrangular, eu fiz do carisma, eu fiz do verbo da vida, eu fiz do rema, eu fiz da Assembleia de Deus, eu fiz 5 seminários teológicos. Eu fiz capelania, eu fiz juiz de paz, eu fiz tudo que vocês imaginarem, eu fiz. Sabe por quê? Para que todos vejam e saibam que foi a mão de Deus que fez isso. A mão de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará todas as coisas. Entenda, mulher, você só precisa da graça do Espírito Santo para te ensinar. Te ensinar a ser mãe, te ensinar a ser esposa, te ensinar a ser uma boa funcionária, te ensinar a ser serva e te ensinar principalmente a ser filha. Nós precisamos aprender que nós somos filhas amadas do Senhor. Ei, amados, quem entende o Pai que tem, não tem medo de mais nada. Seja forte, seja corajosa. Ei, eu estou contigo, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aonde você for, eu irei contigo. Isso é amor de pai. Você tem que entender que você é filha amada do Senhor. Então, nós precisamos ser curados do corpo, na alma e no espírito.
para que os três se encontrem perfeitos, alinhados, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus fala comigo, Jesus quer curar a minha mente. Jesus quer curar o meu corpo. Jesus quer curar o meu coração. Ele quer curar o seu coração. Então, lembrando, as emoções, a ansiedade, isso é tudo coisa da nossa alma. Eu gosto de fazer uma pergunta. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que habitamos em um corpo, que temos uma alma e habitamos um corpo. Fala comigo, nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você agora. O que manda mais? O que você tem ou o que você é? Cadê a corajosa para responder? Quem falou? Isso. Porque hoje você tem uma casa, talvez amanhã você não tenha mais. Deus vai te dar uma mansão, a maior ainda. Talvez hoje você tenha um carro, amanhã não tenha mais. Talvez hoje você tenha um casamento, amanhã não tenha mais. Talvez hoje você tenha filho, amanhã não tem mais. Então, ei, o que manda mais é aquilo que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou um espírito. Eu sou um espírito com o Pai. Eu sou um espírito. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente no espírito. A Bíblia fala que nós já habitamos nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós estamos aqui, o corpo está aqui. Mas o meu espírito, ele já está ligado com o Pai. Então, se você é um espírito, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, mulher. Para de ser guiada pela sua alma. Não deixe a sua alma mandar em você. Assim como você pensa, assim você será. Você é um espírito com Deus. Então deixe de ser guiado pela vontade da carne, pela vontade da alma. A alma não pode nos comandar. A alma tem que obedecer ao espírito. Porque eu sou um espírito. Então agora eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. A alma não precisa me dar mais voz de comando. Fique triste, fique deprimida. Chore, não saia de casa. Fica nervosa, feche essa cara. Seja amargurada. Mara. Chega de despejar água de morte. Nós somos chamados para transbordar dentro de nós rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ei, mulher, leva vida para sua casa. Leva vida para o seu casamento. Leva vida para os seus filhos. Rios de águas vivas. Chega de morte. Mar, águas amargas. Ei, mulheres doentes adoecem. Mas mulheres curadas curam. Entenda isso, mulher. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Se você deixar Jesus entrar hoje e te curar. Hoje é dia de você colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me cura. Cura o meu corpo físico. E é comprovado cientificamente, amados, Freud, quando criou a psicanálise, ele era o maior neurocirurgião da face da terra. O cara descobriu que toda doença vinha da alma. A doença começa na alma e depois manifesta no corpo. Dores de cabeça, enxaqueca, dor de coluna. Ai, pastora, não sei o quê, tem isso. Aí a gente vai perguntar assim: minha amada, você já perdoou aquele que te traiu? Você já liberou aquele que te feriu? Você já abençoou aquele que te maltratou? Ei, a Bíblia diz: ser tu uma bênção. Ei, mulher, é hora de perdoar, é hora de colocar o lixo para fora. Eu costumo dizer que o nosso coração não é lata de lixo, ele é morada do Senhor. Então coloca para fora hoje nas mãos daquele que pode te curar, Jesus Cristo de Nazaré, o médico dos médicos. Há um bálsamo em Gileade, mulher. Há um médico em Gileade.
Só que você precisa colocar para fora. Como que eu sinto? Como que eu sei dessas feridas? Olhando para o meu passado. Eu contei só um pouco do meu passado para vocês. Porque se eu for contar tudo, meu Deus, 1h30, 2, 3, é pouco. Eu falei com a senhora, eu ministro encontro com Deus 3h30, 4 horas. E às vezes depois é difícil sair, porque fica todo mundo caído pro chão lá, chorando igual uma criança. Esse lenço aí não dá, tem que ser uma toalha de banho. Então eu espero no nome de Jesus que vocês peçam ao pastor para me trazer mais, entendeu? Aí vocês ouvem o resto do testemunho. Segundo, percebendo a dor da lembrança. Gente, nós trabalhamos com o inconsciente. Eu, como psicanalista, as minhas sessões eu trabalho com o inconsciente. Eu trabalho ali fazendo um reprocessamento. Eu não trabalho com hipnose porque eu não creio nisso. Eu creio que Jesus nos conhece desde o nosso ventre. Eu entendo que ele ali no ventre, ele ainda nos teceste. Com a sua própria mão, ele nos teceste. Então, aquele que nos fez, que nos criou, ele nos conhece por completo. E aí, então, a gente volta a lembrar. A gente volta, olha, vamos lá na sua infância. O que, que você passou como menina? Qual que era seu sonho de menina? O meu era Danoninho, vocês sabem o seu aí. Que às vezes as crianças tinham, passava na sua frente, comia. Você sabe o bullying que você viveu, às vezes chamava de gorda, de magra, de branca, de negra, de tantas coisas, né? A traição, o abuso na infância. Percebendo comportamentos limitadores. Exemplo, raiva, inveja, ciúmes, pureza. Roubasse a nossa infância, roubasse a nossa alegria. Aquilo ali ia tirar de nós um direito que não era para aquele tempo. E aquilo ali trouxe em mim tantos traumas. Eu tinha nojo de homem, eu tinha pavor de homem. Se não fosse a misericórdia de Deus me alcançado, amados, eu não sei onde eu estava. Porque eu via homem, eu tinha nojo. Porque eu lembrava do que aconteceu comigo ainda na infância. Lembra do gatilho? Eu cresci com esse gatilho. Então, eu cresci uma adolescente rebelde, eu cresci uma adolescente no alcoolismo e eu cresci uma adolescente doente de alma, porque lá da minha infância isso foi escondido. Porque ninguém podia saber. Porque se eu contasse para minha mãe, ela se sentia culpada, ela tinha que trabalhar. Porque se ela não trabalhasse, a gente não comia, a gente não bebia. Minha mãe não tinha ninguém aqui. Todo mundo era da roça. Minha mãe veio para cá sozinha com meu pai na época. Trouxe ela para Belo Horizonte para abandonar ela aqui, com 3 filhos. Então, cura de alma, às vezes é isso. Está aí. Às vezes você foi abusado de forma de ver, de ouvir, de passar. De qualquer situação, houve um abuso. Tudo aquilo que vai contra a sua vontade é abuso. Tudo aquilo que vai contra a sua vontade é um abuso. E o abuso, ele traz sequelas para muitos anos. E se não conhecer Jesus, deixar Jesus curar, é para sempre. A gente conhece mulheres aí que viraram lésbicas por causa disso. Porque foram abusados. Nós conhecemos homens que se tornaram trans por causa disso. Porque foram abusar. Gente, a maioria. Deixa eu contar uma coisa para você como terapeuta. A maioria das pessoas que estão no vício, droga, bebida, cigarro, e a maioria das pessoas que estão no lesbianismo e é transexual, isso mesmo? A palavra sumiu agora, vocês ajudam, porque eu sou nível 1 de suporte. Tem hora que tem que fazer assim para me ajudar aí. Transexual. A maioria deles, eles guardam um trauma. Eles só foram para essa situação porque tem um trauma dentro deles. Eu tinha um trauma dentro de mim. E esse trauma ele precisava ser suprido ou esquecido, de alguma forma. Então, qual que é o efeito da bebida? Quem falou? Me ajuda. Não, amnésia, não é mesmo? Temporânea, bem rápida, assim. Você está bêbado ali, você vai esquecer, você vai rir, você vai brincar, você vai... Gente, a maior mentira de Satanás. Maior mentira de Satanás, que não existe coisa pior do que o outro dia, o dia da ressaca, que eu costumo dizer que é o dia da vergonha. Tem nada pior do que o dia após. Quem foi alcoólatra aqui? Só eu. Sangue de Jesus, gente, eu fui alcoólatra de verdade. Só eu, pastor. Eu era, porque era o jeito de eu esquecer a dor.
Então, a gente inventa coisas de esquecer a dor. São subterfúgios. Procuro métodos com que a minha mente não lembre daquilo que me dói. Então, a maioria das pessoas que estão lá não era feliz. A maioria das pessoas que estão no tráfico hoje, estão nas drogas, que estão no homossexualismo, lesbianismo, pode ter certeza, tem uma dor incurável ali dentro dela. E tudo que ela precisa é receber amor, aceitação e aprovação. O mundo já rejeitou demais. Então, igreja, aprenda a abraçar essas pessoas, porque a igreja é hospital. Se eu não tivesse uma mulher de Deus que me abraçou um dia, que me amou. Eu lembro que ela pregou um dia sobre a passagem de Jeremias, a quem enviarei? Quem irá de ir? E eu estava lá atrás, uma igreja com mais de 200 membros, ninguém veio à frente. E eu falei assim, Senhor, será que o Senhor usaria uma alcoólatra? Será que o Senhor tem propósito ainda nessa vida com uma alcoólatra? O mundo rejeitou, o mundo usou, o mundo abusou, o mundo jogou fora. Para lá fora não vale nada. Senhor. Mas se eu valer alguma coisa para o Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa foi a minha oração. Não tinha sexta série, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, não tinha nada. Nada, mas tinha um coração grato diante daquele que me amou. Porque, amados, ninguém veio até Deus se Ele não for até nós primeiro. Ele primeiro foi até mim. Ele tinha um propósito comigo. Ainda no ventre da minha mãe, Ele tinha um propósito comigo. Posso te dizer algo para você? Você foi escolhida. Se você não tivesse sido escolhida, você não estaria aqui hoje. Independente do seu estado, da sua dor e do seu trauma, eu quero te dizer, Jesus veio. Jesus viu você neste lugar. Jesus te vê. Jesus vê a sua dor. O Senhor vê as suas lágrimas. O Senhor vê o seu choro. O Senhor vê o seu lamento. O Senhor vê aquilo que você não mostra para ninguém. Deus te viu, mulher. Deus te vê, Ele é um Pai amoroso. E Ele veio aqui com o propósito de curar você. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu quero ler um salmo para vocês com os olhos fechados. O Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos. Observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe de tudo o que eu vou dizer antes da palavra ser formada na minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão me dirigirá os passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro.
Para o Senhor a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia mais claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. Oh Deus, são tantos que eu não consigo contar. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos das areias da praia. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Eu desejo que o Senhor destrua os rebeldes, afaste de mim os homens mais violentos. Eles ofendem a Deus abertamente, cheio de ódio e maldade no coração. Ó Senhor, eu odeio os que o odeiam. Seus inimigos são os meus inimigos também. Realmente odeio essa gente que despreza o Senhor. Para mim são inimigos. Examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosas à prova. Torne conhecido de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande para o caminho da vida eterna. Salmista Davi, Salmo 139. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Nós temos um tempo ainda que eu vou orar para vocês, eu vou tocar o chofar, mas nada disso será em vão, ou terá proveito, se você não fechar os seus olhos agora e externar a sua dor. Pastora, mas não tem pessoas aqui para mim, está ministrando em mim. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui neste lugar. O médico dos médicos está neste lugar. Mesmo onde eu não consiga colocar as minhas mãos e me disse cura sobre você. Ele está aqui, o Arabassou, Riandalabás. O Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar, um espírito de cura neste lugar. Porque há um médico em Gileade, há um bálsamo em Gileade. E ele quer que você lance para fora hoje para que o bálsamo venha curar. Ei, amada, talvez já passou por ti muitos levitas e não viu a sua dor. Talvez já passou muito sacerdote e também não enxergou a sua dor. Mas eu quero te dizer, o bom samaritano está passando por aqui. E ele te viu, ele te vê, não há nada. Não há nada escondido aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele estava lá quando você foi traída. Ele estava lá quando você foi abusada, quando você foi abandonada. Ele estava lá quando você sentiu aquela dor. Ele estava lá quando você sentiu que você foi rejeitada. Seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou. Ei, mas o seu amado, ele não te rejeitou. Ele disse, ei filha, eu nunca te deixarei. Oh, ribadalassori andalaba. Ele é o Deus que te sonda, ele é o Deus que te conhece. Foi ele que cuidou de você.
Você é menina dos olhos de Deus. Ele sonhou com você. Cada detalhe foi criado por Ele. Ele sonhou com seu cabelo. Ele sonhou com seus olhos. Oh, ribadalaçou. O Senhor quer que você entenda hoje que você é amada, mulher. Você é amada, você é amada. Ele tem um propósito com a sua vida. E por mais que Satanás já fez de tudo para te tirar, o Senhor não abre mão de ti. Ele não abre mão de ti. Ei, mulher, Deus hoje manda te dizer: você sobreviveu. Você sobreviveu ao trauma. Você sobreviveu a esse abuso. Você sobreviveu a essas palavras. Palavras malditas que foram lançadas sobre ti. Hoje Deus quebra de geração em geração. Hoje Deus quebra essa algema do diabo. Hoje Deus quebra essa prisão. Ei, mulher, há um propósito. Há um propósito para te curar. Eu te vi, eu te escolhi. Senhor, mas ninguém me vê. E Deus está falando: eu te vi. Eu te vejo. Eu vejo a sua dor. Ei, eu te curo. Recebe o amor do Senhor hoje, mulher. Perdoa. Hoje é noite de liberar perdão. Perdoa o pai. Perdoa a mãe. Talvez eles não sabiam o que estavam fazendo, como aconteceu com Jesus. Jesus falou: pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quebra essa maldição hoje. Todo jugo de Satanás, toda prisão, toda algema, venha cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele cure hoje as memórias. Que Ele cure hoje as memórias. Passa com teu bálsamo, Senhor. Passa com teu bálsamo, Senhor. Haja cura, 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 cura. Sopra, Espírito Santo de Deus. Ele está te arrancando deste lugar. Ele está te arrancando para fora deste lugar, mulher. Ei, você ficou na caverna por muito tempo. Ei, chegou o tempo de comer pão e de beber água. Ih, cheira, balabaçou. Anaramanai, arabaçuri, andalabas. Escondeu por muito tempo, mas eu te vi, alabas. Eu te vi quando ninguém te viu. Ah, mas tantas malhadas me escondem. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Os olhos do Senhor. Saiba que essa dor sua tem um propósito, mulher. Você vai ser curada para curar mulheres.
Você vai ser uma criança que está aqui curada para curar crianças. Você vai ser uma adolescente aqui curada para curar adolescentes. Aos 12 anos de idade, a minha filha ministrava: Jesus cura! Mais de 100 adolescentes ouviam uma menina rejeitada falar: Jesus cura! Eu tenho um pai! Ei, eu tenho um pai! Pode o pai e a mãe te deixar, mas o Senhor jamais te deixará. Pode o pai e a mãe te abandonar, mas Ele jamais vai te abandonar. Perdoe, mulher. Deixa embora hoje, vai. Perdoe. Perdoe, libera. Libera. Deixa doer hoje para não doer nunca mais. Libera, 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 libera. Deixa embora da sua vida. Saia daqui uma mulher leve, uma mulher livre em Cristo Jesus, que não aprisiona ninguém dentro dela. Perdoa o marido, mulher. Perdoa os filhos. Perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa. Ouça a voz do chofar hoje declarando libertação ao cativo. Libertação ao cativo. Ser curada hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ser curada hoje. Se sinta amada. Você consegue se abraçar aí? Eu quero ministrar na sua vida um abraço do Espírito Santo de Deus. Se abrace. Se abrace com toda a força que você já abraçou tantas pessoas e você mesmo não foi abraçada. Você cuidou de tantas pessoas e não cuidaram de você. E Deus está te dizendo assim: eu te escolhi. Você é forte. Você é exemplo. Eu estou te levantando para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo, alabaçou. Quem sabe não foi para esse tempo que eu te escolhi. Ei, profetas que não se vendem. Filhas que não negam o nome do Senhor. Filhos que receberam o benefício da cura. Espírito Santo de Deus, assim como a sua palavra diz que o Senhor nos envolve com laços de amor. Sinta aí. Labassure canta labas. O Espírito Santo de Deus, Ele está te abraçando. O Senhor está te atraindo hoje com laços de amor. Ele não veio aqui para te expor, Ele veio para te curar a ferida. O Senhor não é aquele que arranca a casquinha para doer mais. Ele falou, deixa doer hoje para não doer nunca mais. Eu quero te fazer uma mulher curada para curar outras mulheres. Eu quero te fazer uma mulher liberta para libertar outras mulheres. Deixa Jesus te curar, mulher.
Aleluia. Eu preciso, para terminar, só ler algo que o Senhor hoje suou os meus ouvidos de manhã. E eu fui colocando ao papel. Ele falou assim: leva para mim uma carta para minhas filhas. E eu queria que você, com os olhos fechados, ouvisse. Acho que meus 15 minutos já até passou. Mas é rápido, tá, pastora? Feche os olhos, se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, se abraçada mesmo. A posição que você sentir, aquilo que Deus mandou te trazer hoje é: para minha filha muito amada, tudo que é meu é teu. Eu sou o grande, eu sou. Eu também sou seu pai que te ama profundamente. Eu te amo tanto que entreguei meu maior tesouro, a vida do meu filho Jesus, para que você fosse resgatada da escravidão do pecado e da morte e pudesse novamente se apaixonar de mim. Ter intimidade comigo como pai. Você é minha princesa amada. Você foi criada para viver as minhas maravilhas. Antes de te formar no ventre da sua mãe, eu escolhi você. Antes de você nascer, eu sonhei e designei o seu propósito. Eu te formei a minha imagem e semelhança para lhe dar toda a terra e tudo o que há nela. Por causa do sacrifício de Cristo, você se tornou herdeira de todas as minhas promessas. Eu te prometi que de maneira alguma eu te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por isso, eu te deixei o meu Espírito para que conheça todas as profundezas do meu coração. Para lhe dar, para lhe revelar tudo o que eu tenho para você. O que os olhos não viram. O que os ouvidos não ouviram. Nem jamais penetrou o coração humano. O meu Espírito lhe revelará tudo que por mim foi lhe dado gratuitamente. Ele está em você para ser seu consolador. Ele te ajudará em suas fraquezas, intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Peça, busca, bata e lhe darei. Você tem toda a provisão. Tudo que você fizer prosperará. Você tem vida abundante. Você tem proteção. Eu lhe dou infinitamente mais de tudo que você possa pedir ou imaginar. Antes que você fosse formada, eu sonhei com você e escrevi os seus dias para viver uma vida linda que eu sonhei para você. Tem um propósito lindo para você viver. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi você para que você dê muito fruto e o seu fruto permaneça. Você será canal de bênçãos para muitas vidas. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Você é minha princesa, chamada para reinar em vida, partilhar do bem de toda a terra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Exercite sua mente para crer somente naquilo que eu penso sobre você. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E não duvide de nenhuma das minhas promessas, nem limite o meu poder na sua vida. Não te mandei eu? Ser forte, ser corajosa. Não temas, nem se espante, porque eu sou contigo por onde que você andar. Com todo o amor eterno, seu Abba Pai.
Aleluia. Eu vim aqui só para te dizer algo. Você já foi amada. Você já foi aceita. Você já recebeu toda a provisão necessária que vem dos céus para a sua vida. Então se comporte como uma mulher amada, aceita e provida por Deus de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.